Povo de Deus, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje nós queremos trazer a lição de número 9, com base em Marcos capítulo 11 e o capítulo 12. E o tema da nossa lição, a entrada triunfal do servo. Já chegamos aí, portanto, no 12º capítulo de Marcos. E a lição de hoje nós vamos trazer de uma forma detalhada todos os fatos que vão marcar aqui o capítulo 11 e o capítulo 12 dessa lição de número 9. E o capítulo 11 é um dos capítulos que vai descrever sobre a entrada triunfal do servo Jesus. O interessante é que os 4 evangelhos, todos eles registram acerca dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas somente Marcos é que vai falar com uma riqueza de detalhes, falando a respeito aqui até do animal que Jesus estaria montado, que era o jumentinho. Então a gente vai ver aqui nesse capítulo de número 11 e no capítulo 12, todos os desfechos dos assuntos narrados por Marcos com relação aqui à última semana de Jesus. Se você observar o Evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos. Se você pegar esses 16 capítulos e dividir em 3 partes, você vai observar que uma parte só, ela vai falar sobre essa última semana de Jesus, que é conhecido como a Semana da Paixão. Então, um terço do Evangelho de Marcos vai se prender somente aqui nessa última semana do ministério terreno de Cristo. Já o Evangelho de João vai se ocupar quase que metade, 50% do livro do Evangelho de João vai se prender nesses detalhes aqui da última semana de Jesus. Então a gente vai iniciar aqui o capítulo de número 11 falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois, João Marcos ele vai continuar escrevendo, depois ele vai falar sobre a parábola que vai, a maldição que Jesus vai lançar sobre a figueira estéril. E isso já no outro dia, porque o primeiro dia Jesus entra, faz a entrada triunfal, retorna para Betânia. No segundo dia ele retorna para Jerusalém, e nesse espaço desse caminho ali de Betânia até Jerusalém é que ele vai encontrar esse pé de figueira. É que essa figueira vai chamar a atenção devido ao seu destaque no meio das demais árvores. E a gente vai ver que Jesus ele vai amaldiçoar aquela árvore porque ela vivia de aparência. Ela demonstrava uma coisa e na verdade era outra coisa. A gente vai ver que Jesus ele vai de uma certa forma amaldiçoar, mas ensinando a nação de Israel, era ensinando o povo que eles estavam de uma certa forma como aquele pé de figueira. Eles estavam demonstrando aquele destaque, aquele fascínio, aquela, vamos dizer, aquela visão que encantava os olhos, mas na verdade não tinha fruto. Então a gente vai observar que Marcos ele vai continuar escrevendo, aí vai chegar em um momento onde Jesus vai fazer a segunda purificação do templo, quando ele chega em Jerusalém, e ali os fariseus eles vão, de uma certa forma, cercar Jesus e perguntar com que autoridade que Jesus fazia aquelas proezas, aqueles sinais de autoridade, de purificar o templo, de expulsar os que vendiam, de exortar o povo acerca de consagrarem aquele lugar a Deus. E aí é onde Jesus ele vai ver que a pergunta que é direcionada a ele é uma pergunta maliciosa, e Jesus ele vai responder com outra pergunta. Jesus diz: olha, eu digo para vocês com que autoridade eu realizo isso, mas se vocês me responderem uma pergunta, o batismo de João era dos homens, da terra, ou era de Deus? E aí os fariseus, eles ficaram num beco sem saída, eles ficaram com as mãos atadas. E diante ali da verdade, de reconhecerem a verdade, eles preferem abraçar a mentira. Eles preferem mentir, porque eles julgaram na sua mente. Se nós respondermos que o batismo de João é verdadeiro, é vindo de Deus, ele vai nos dizer por que nós não seguimos. E se nós dizermos que é dos homens, as pessoas, a multidão,
eles vão vir sobre nós. Então eles preferem mentir, dizer que não sabe de onde vem aquele batismo. E aí Jesus diz, pois tão pouco não posso responder a essa pergunta com que autoridade eu faço estas coisas. Aí a gente vai ver que, segundo o relato de Marcos aqui, Jesus ele vai responder, aqui, dar essa resposta por meio de pergunta aqui para os fariseus, vai retornar para Betânia. Quando ele está retornando, os discípulos vão chamar a atenção dele e dizer, olha mestre, a figueira secou, e eles vão ficar estarrecidos, com aquele milagre. E a gente vai observar que o Evangelho de Marcos, nesses 16 capítulos, nós encontramos pelo menos 18 milagres de Jesus. E aqui é o último milagre que Jesus vai realizar, que é a palavra que ele vai liberar sobre essa figueira, que ela vai secar desde a raiz até ali a última folha, todas elas vão secar de uma forma imediata, porque é um milagre que Jesus vai realizar. É o último milagre que ele vai realizar, conforme Marcos aqui, antes dele ser crucificado, antes dele ser entregue nas mãos dos pecadores. Isso com base aqui em Marcos. Então a gente vai estudar esses dois capítulos, o capítulo 11, o capítulo 12, e essas informações elas devem permear toda a nossa aula. No momento em que nós estivermos ministrando na nossa sala de aula, nós precisamos atentar para esses detalhes do texto aqui de Marcos, para que a gente venha estar mais informado e levar mais informações diante daqueles que nos ouvem. Então, antes de passar aqui os objetivos, eu quero te convidar que você permaneça com a gente até o final dessa videoaula. Se puder, compartilha, ou deixa um comentário, deixa um like para que a gente chegue mais adiante. E dessa forma você vai estar contribuindo para que esta ferramenta seja bênção na vida de outra pessoa, assim como é na sua. Então vamos lá aos nossos objetivos. O primeiro objetivo é testemunhar que Jesus é o centro da nossa fé. O segundo, praticar uma vida de serviço aos irmãos. E o terceiro é compreender a dimensão espiritual do culto. Então esses são os objetivos que nós precisamos trabalhar em sala de aula. E nós precisamos agora apresentar o nosso textual, que se encontra em Marcos 11, verso 9, que diz: tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então a gente vai ver que o nosso textual, aqui ele vai ter duas palavras, que vão, ou duas expressões que vão ser destaque aqui na nossa lição, de acordo com a explanação do comentarista da nossa revista. A palavra Hosanas e também aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, bendito que vem em nome do Senhor. Essas duas expressões eram um grito da multidão, do povo, dos discípulos que estavam ali seguindo Jesus. Uns iam na frente, jogando ramos de folhas, outros iam atrás, gritando, cantando e expressando aquela alegria. E a gente vai ver que o grito deles era Hosanas, e depois eles confirmavam, bendito que vem em nome do Senhor. Isso era um sinal, era um cumprimento da profecia que havia a respeito do Messias. No Antigo Testamento fala ou esclarece para nós muito bem acerca deste cenário, desses fatos que João Marcos está narrando aqui no capítulo 11, versículo 9. A gente vai observar que essa é uma profecia que está se cumprindo cabalmente. Quando Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vai falar sobre esse fato do Messias entrar na cidade de Jerusalém assentado sobre um jumentinho. Então a gente vê que a Bíblia, mais uma vez, ela está se cumprindo. E a gente observa que isso não acontece do acaso, não é algo que vai causar surpresa. É as profecias acerca de Jesus se cumprindo, e a gente vai observar isso aqui no decorrer da ministração dessa videoaula, esses detalhes dessa profecia se cumprindo literalmente aqui na entrada triunfal, lição de número 9. Vamos agora à nossa
verdade prática que diz: vida de aparência não impressiona a Deus. O Senhor ordena que o seu povo dê frutos. Então observe muito bem as informações da nossa verdade prática, dizendo que a vida de aparência ela não pode impressionar a Deus. E o Senhor, ele ordena que o seu povo, aqueles que são seus seguidores, aqueles que colocaram sobre os seus ombros a responsabilidade de andar nas pisadas do Mestre Jesus, esses precisam dar fruto, e o fruto permanecer, porque quando esse fruto permanece, é uma evidência de que essa pessoa ela é discípulo de Cristo. Então nós precisamos compreender que nós fomos chamados para darmos fruto. Todo discípulo de Jesus ele tem que ter esse entendimento claro, né, de que ele é alguém que frutifica, ele não é estéril, ele não foi chamado para viver de aparência, porque as aparências enganam, mas engana apenas o homem e não a Deus. Então por isso que nós precisamos demonstrar uma vida sincera diante de Deus. É como o apóstolo Paulo, ele já disse, né, aos obreiros, que eles deviam procurar apresentar obreiro aprovado diante de Deus e não dos homens. Então nós precisamos entender que não é só os obreiros, mas todo o corpo de Cristo, eles têm que ter esse entendimento de que tem que ter uma vida frutífera, eles têm que demonstrar vamos dizer que essa responsabilidade de frutificar diante da nossa comunidade, como também diante do nosso próprio Deus. Por isso nós fomos chamados do mundo, né, para fazermos parte da igreja. Foi para fazer a diferença, e a diferença na frutificação. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o servo e rei, com base ainda no capítulo 11, que vai do versículo 1 até o 11. E o primeiro tópico, preparativo incomum. Aqui nesse primeiro tópico a gente vai ver, né, o comentarista da nossa lição, ele descrevendo de uma forma bem detalhada acerca de como se deu, né, todo o preparo para a entrada, né, triunfal de Jesus. A gente vai ver que esse preparativo ele foi algo assim tão incomum, porque a gente vai presenciar Jesus demonstrando nesse fato a questão da sua autoridade, a questão da sua onisciência e até mesmo da sua onipotência, porque a gente vai ver que antes dele chegar em Jerusalém, ele vai mandar 2 discípulos, né, pelo caminho, adiantar-se do grupo, para trazer-lhe um jumentinho que estará entre 2 caminhos em um cercado. E lá eles iriam encontrar esse jumentinho com a mãe, e também ia aparecer um servo. E eles teriam que dizer para aquele servo que o mestre estava precisando. Então aquele servo ia liberar aquele animal. Então a gente percebe ali que é uma profecia, não foi algo assim que aconteceu do acaso, né? Vamos dizer que um golpe de sorte. Não, na verdade, ali foi toda uma orquestração divina. Ali foi uma manifestação vamos dizer que da natureza divina de Jesus, revelando ali, mostrando a sua onipresença, mostrando a sua onipotência, mostrando que ele era homem e ao mesmo tempo Deus. Ele conhecia todas as coisas. Então a gente vai observar que esses preparativos, eles foram os preparativos incomuns, sobrenaturais, algo que era na base da revelação. Jesus vai falar e os discípulos vão lá e trazem aquele jumentinho, e a história vai dizer que a autoridade de Jesus também é manifestada quando ele toma assento sobre aquele animal, porque aquele animal ele não tinha sido ainda amansado, ele não tinha passado por nenhum processo de experimentar um ser humano sobre os seus lombos, mas a gente vai ver que ele não vai de nenhuma forma demonstrar ali vamos dizer, uma certa reação a Jesus estar sobre os seus lombos, mas ele vai se comportar de uma forma dócil, como se já fosse um animal manso há muito tempo.
ou experiente, né, em carregar as pessoas sobre os seus lombos. Mas isso é sinal, isso é um preparativo incomum, é algo sobrenatural que está acontecendo. É aquele animal cedendo os seus lombos para o Deus Criador dos céus e da terra. A gente observa que a autoridade de Cristo ali também é manifestada. O segundo tópico vai falar propriamente sobre a entrada triunfal, que é com base no nosso texto áureo. A gente vai ver que essa entrada triunfal, ela é um cumprimento, né, de uma profecia do Antigo Testamento. Então, todos os detalhes, tudo que aparece nesse cenário aqui, é com relação ao que já estava escrito. É apenas um cumprimento. Então, a gente vai observar que na entrada triunfal, Jesus ele vai entrar, né, e as pessoas vão estar levando arranjos de flores, né, de palha, de palmeiras, e lançando sobre o caminho, outros jogando vestes. E a gente vai ver ali que aquele acontecimento ele é um contraste com os grandes acontecimentos épicos, porque quando um rei era recebido em um determinado lugar, ou local, ou cidade, ele entrava em um grande animal, um animal de porte, mostrando a sua autoridade, mostrando ali a sua força, né, civil, e até mesmo o glamour dos exércitos. Mas a gente vai ver que Jesus ele vai montado em um simples animal. Ele não vai com as vestes reais, ele não vai com uma espada, né, brilhante, radiante, não. Ele vai com as suas vestes normais em cima de um animal que não chamava atenção. E a gente observa que o povo que o seguia não era aquele povo do alto clero, mas era a multidão, né, que andava com Jesus. Então a gente percebe que por isso que os judeus eles tinham essa dificuldade de receber, ou tiveram essa dificuldade de receber Jesus como Cristo, porque eles esperavam alguém que viria em um cavalo branco, em umas vestes reais, né? Eles não aceitaram o Cristo daquela forma, da forma que ele viera, da forma que já tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Eles não receberam, porque eles queriam algo com glamour, algo que demonstrasse autoridade, que aniquilasse ali naquele momento o poder de Roma, que escravizava ali toda a Palestina. E a gente vai ver que eles não receberam. É tão verdade que João, quando ele vai escrever o seu livro, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porque João ele vai testemunhar essas verdades aqui da entrada triunfal de Jesus, aonde ele vai ser, né, elogiado por a massa que o seguia, porque eles queriam de uma certa forma proclamá-lo rei, e até o coração dos discípulos naquele momento, de alguns dos discípulos, já ardia, porque achava que Jesus ia se proclamar como rei, e aí uns iam ter ali direito, ou iam fazer pedidos de que Jesus o conservasse, uns à direita, outros à esquerda do seu governo. E na verdade Jesus estava demonstrando, através daquela entrada triunfal, que o seu reino não era daqui, mas que o seu reino era um reino espiritual, que eram para eles esquecerem tudo aquilo que eles entendiam como força, como autoridade secular, né? E se, vamos dizer que, prender a sua visão para essa questão de que o reino de Deus não era um reino visível, não era um reino palpável, mas era um reino espiritual. Por isso que a entrada triunfal de Jesus, ela foi de uma forma simples, porque Jesus ali, naquele momento, depois daquela entrada triunfal, a gente vai ver que ele vai se dirigir ao templo. E aí é onde a gente vai comentar aqui no terceiro tópico do primeiro ponto, saída discreta. A gente vai ver que depois que acontece a entrada triunfal, Jesus vai entrar no templo, mas ele vai sair de uma forma, não como ele entrou, mas de uma forma diferente. Ele vai sair com seus discípulos ali de uma forma discreta. A multidão que gritava, que se alegrava com a entrada de Jesus, essa multidão agora ela vai ser dissipada. Ela vai se desfazer também rapidamente, sem explicação, porque Jesus ele vai ter essa saída discreta para que nenhum acontecimento ou fato viesse afetar
a agenda, né, daquela última semana. E a gente vai ver que ele vai sair de uma forma discreta, voltando para Betânia, e Betânia era bem próximo, era 3 quilômetros de Jerusalém. Então ele vai voltar, que é para a casa de Marta, Maria, Lázaro, voltar para lá, porque lá ele estava hospedado, para no dia seguinte ele voltar para cumprir todos os acontecimentos que já estavam pré-anunciados no Antigo Testamento acerca daquela última semana, que era para o servo ali ser morto como um cordeiro pascual, para que ele fosse oferecido ali como um cordeiro inocente, inofensivo, e de que a gente já comentou aqui na lição passada, de que ele deu a sua vida, não tomaram, ele deu a sua vida. E a gente vai ver que Jesus ele cumpriu fielmente, né, tudo que a respeito dele estava escrito. Nós vamos falar agora sobre o ponto 2, que vai falar sobre o servo juiz. Nesse ponto é com base aqui no capítulo de número 11, do verso 12 ao 26. E o primeiro tópico, a figueira estéril. Aqui já é no segundo dia. A gente viu que o primeiro ponto ali foi esclarecendo acerca do primeiro dia, a entrada triunfal. Jesus se ausenta ali do templo, volta para a casa de Marta, para a casa de Maria, de Lázaro. Aí no dia seguinte, ele tem que voltar ao templo. Para quê? Para ele fazer a segunda purificação, pois uma primeira purificação já tinha acontecido. A gente viu aqui no Evangelho de Marcos, lá no início do ministério de Cristo. Então a gente vai ver que ele vai fazer uma segunda purificação. Mas nesse trajeto da casa de Lázaro para o templo, é onde Jesus vai ter um encontro com uma figueira estéril. E Jesus não vai perder a oportunidade de ensinar. Como ele era um mestre por excelência, o mestre dos mestres, não perdia a oportunidade. Ele vai aproveitar aquela figueira ali estéril para ensinar, para dar uma lição de como é que estava o estado da nação de Israel, como é que estava aquele povo. A gente vai ver que essa figueira estéril, ela vai ser reprovada por Jesus. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele estava com fome e ele vai se dirigir ali na figueira. E ele não vai se dirigir ali de uma forma à toa. Não, Jesus ele vai porque aquela figueira ela estava sinalizando, ela estava dando sinal verde de que ela tinha frutos. A gente vai observar que aquela figueira ela se destacava das demais árvores. Ela batia no peito para dizer que ela tinha alimento, que ela estava completamente carregada de frutos. Quando Jesus se aproxima, a gente observa que era uma fraude, que era uma mentira, como a gente utiliza nos dias atuais, era uma fake news, porque aquela árvore ela não tinha frutos, ela tinha folhas. As folhas dela estavam pregando uma mentira, ela estava, de uma certa forma, confirmando que algo estava errado. Porque quando Jesus vai, a presença daquela árvore, a gente observa que ele vai porque ele foi motivado pelo sinal das folhas. Pois as figueiras, quando elas tinham muitas folhas, era sinal de muito fruto. E a gente observa que a realidade não era aquela. Ela atraiu Jesus para algo que não era verdadeiro. Então, a gente já observa aqui que Jesus ele não aceita, uma vida de aparência. Que a Bíblia diz que João, quando ele pregou no seu ministério terreno, ele já exortava o povo a respeito disso, de que na raiz de toda árvore havia um machado, e aquela que não produzisse frutos dignos de arrependimento seria cortada e lançada no fogo. Aqui acontece de uma forma literal o que João havia pregado, de que Jesus vai ao encontro daquela árvore, daquela figueira, em busca ali de fruto, mas ele não encontra. Então ele vai deixar aquela árvore da mesma forma que ela estava, sem frutificar. E aí a história vai dizer que ela vai secar, desde a raiz, caule, todas as folhas vão secar, e isso vai causar uma surpresa ali para os discípulos. Então a lição que nós precisamos extrair dessa árvore, dessa figueira estéril, é de que todos nós, independente do status, todos nós que somos
discípulos e seguidores de Jesus, nós precisamos frutificar, não de aparência, mas com sinceridade, e que o nosso fruto ele permaneça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Segundo tópico, templo estéril. Primeiro, a gente falou sobre a figueira, e agora Jesus vai se dirigir, vai continuar a sua caminhada em direção ao templo. Ali, Jesus vai chegar e fazer mais uma conclusão. Ele vai concluir de que aquele templo ele tinha perdido o seu objetivo principal. Ele ali estava parecendo mais com uma feira em ar livre do que um lugar de cultuar a Deus. Estava parecendo mais um lugar onde o povo comprava e vendia e trocava, do que um lugar de adoração ou uma casa de oração. É onde Jesus vai mostrar que eles tinham perdido o foco, porque ali havia uma politicagem dentro do templo, onde os cambistas eles estavam associados com os sumos sacerdotes. E não é à toa que, se a gente for estudar sobre os sacerdotes da época de Jesus, a gente vai ver que é uma classe de sacerdotes que eles estavam mais abastados. Eles eram as pessoas mais poderosas daquela comunidade, porque eles faziam essas alianças, né, com os cambistas para eles receberem algo em troca. Por exemplo, um sacerdote liberava um cambista para vender ali animais, para vender ali pombos para o sacrifício. E os sacerdotes só aceitavam o sacrifício se fosse daqueles pombos, daqueles animais que eram vendidos ali. Se alguém trouxesse um animal de casa, que havia criado desde pequeno para sacrificar, o sacerdote ia lá e reprovava e dizia que aquele animal não estava apto para o sacrifício. Então mandava de volta e aconselhava: compra ali fora, aqueles ali aceitam. A pessoa ia e comprava, e a metade daquele dinheiro, aquele cambista passava para os sacerdotes. Então a gente vai ver que os sacerdotes, eles, de uma certa forma, eles se envolviam com vamos dizer que essas atitudes das quais Jesus vai reprovar. E por isso, por esse motivo, o templo ele vai se tornar estéril. Ele não vai mais ter eficácia. Os sacrifícios já vão ser invalidados, porque não vai surtir efeito. Estava apenas ali servindo para atrapalhar os bons e ajudar os corruptos. Então a gente vai observar que esse templo ele estava como aquela figueira, estava estéril. E a gente precisa destacar que tanto o templo como a figueira estéril, todas elas apontavam ou afunilavam para um único lugar, a nação de Israel. Era uma representatividade de Israel. Como Israel estava naquele momento? Estava estéril, sem produzir frutos, estava ali de mãos atadas, sempre se afastando de Deus cada dia que se passava. O terceiro tópico do segundo ponto fala sobre fé frutífera e disposição para perdoar. Então a gente vai observar aqui no versículo 24, que aqui vai tratar sobre a questão da fé frutífera e da disposição para perdoar. E a gente precisa destacar que se tem uma forma de alguém se aproximar de Deus, é através da fé. A fé, ela é, vamos dizer que um dispositivo, uma ferramenta que está à nossa disposição para fazer com que a gente se conecte ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então, por isso que a fé, ela precisa ser frutífera, ela precisa ser uma fé robusta, ela não tem que ser uma fé raquítica. Então, a gente precisa destacar que nós, com base aqui em Marcos, nós precisamos difundir essa verdade acerca da fé frutífera. E ainda falando sobre a disposição para perdoar, nós precisamos deixar claro que sem o perdão nós não podemos, continuar como cristãos autênticos, porque de toda forma nós precisamos do perdão. Se for para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos ser perdoados, precisamos nos arrepender para alcançarmos a graça através do perdão de Deus. Se for com os nossos semelhantes, nós também precisamos perdoar e sermos perdoados por eles. Então, essa prática de perdoar, ela não é só como algumas pessoas aí que
na verdade, são desprovidas do amor de Deus, chegam a concluir de que quem perdoa é Deus. Não, nós também podemos fazer isso, porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Então nós somos chamados para dar fruto. O perdão também, ele deve ser visto como um fruto. Assim como a fé, ela também é fruto, assim como o arrependimento também é fruto. Nós precisamos produzir a cada dia esse fruto da fé, esse fruto do perdão. Porque se nós não perdoarmos, nós não vamos estar seguindo os passos de Cristo. Então nós vamos correr esse risco de nos perder em meio à caminhada. O terceiro ponto da lição, para concluir essa aula, falar sobre servo e profeta. Aqui é com base no capítulo 11, os dois primeiros tópicos, e o último é sobre o capítulo 12. O primeiro fala sobre a autoridade questionada. Aqui é onde os fariseus, na verdade, os fariseus eles viviam, de uma certa forma, em briga, constante contra os herodianos. Mas nesse dia aqui, eles vão se unir. Mesmo eles vivendo ou praticando práticas que eram diferentes umas dos outros, a gente vai ver que nesses dias eles vão se aliançar para querer confundir a Jesus. E é onde a gente vai ver que eles vão questionar a autoridade de Jesus. É onde eles vão pedir um sinal, o porquê que Jesus demonstrava aquela autoridade. E é onde Jesus disse que só responderia se eles dissessem de onde era o batismo de João. Então a gente vai observar que aqueles, de uma certa forma, estavam questionando essa autoridade, eles não tinham moral, eles não tinham padrão para questionar essa autoridade, porque eles é que eram responsáveis para administrar bem o templo, mas eles estavam fazendo errado, eles estavam ensinando ou guiando o povo para o precipício, porque eles colocaram as coisas de Deus em segundo plano e começaram a colocar as tradições em primeiro plano. Então a gente vê, de acordo com esse tópico, que parece que o que João Marcos está descrevendo aqui é uma radiografia dos nossos dias. Tem muitos líderes seguindo e questionando a autoridade de Jesus. Aonde eles deveriam estar obedecendo, eles estão questionando. Segundo tópico, responsabilidade e cidadania. Aqui a gente vai, de uma certa forma, descrever de uma forma bem rápida, que Jesus ele vai dar uma lição de cidadania e de responsabilidade. Aqui Jesus ele não vai negar a responsabilidade cristã de pagar impostos, mas ele vai dizer que nós devemos ser responsáveis por pagar os nossos impostos. E se você for ver no ministério de Cristo, Jesus vai aparecer uma vez pagando o tributo, mandando Pedro ir pescar, e vai tirar uma moeda e pagar o imposto por ele e por Pedro. E aqui a gente vai ver que Jesus ele não vai dizer que é errado pagar imposto. Pelo contrário, ele vai dizer que nós devemos ter nossa responsabilidade como cidadãos terrenos e também como cidadãos do céu. Então, o que Jesus vai dizer, aquela classe de pessoas ali que eram os herodianos, que defendiam a questão ou a face de Herodes, porque Herodes era um representante de Roma, e os fariseus era o grupo político do tempo. A gente vai ver que Jesus vai perguntar, de quem é e finge que está na moeda? E eles vão dizer, de César. É onde Jesus vai dizer, pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo, olha, se César é o governador, se César ele é o imperador e ele está pedindo imposto, então pague, porque a imagem é dele na moeda, então devolva. Agora o que é de Deus, dai a Deus. Então a gente aqui aprende que Jesus, ele, de uma certa forma, ele lança luz à questão do princípio de autoridade. Jesus está mandando todos os seus seguidores respeitarem, ou de uma certa forma, estarem debaixo dessa autoridade constituída. Então nós cristãos também devemos ser exemplo em aula de cidadania e também de responsabilidade. Então nós devemos sobressair das pessoas que não conhecem a Deus. Nós devemos ser um exemplo
para essas pessoas. Por último, para terminar, prioridade do amor. Aqui nesse último tópico, com base no capítulo 12, versículo 30, é onde a gente vai ver que nós cristãos devemos priorizar o amor, porque é através do amor que nós alcançamos a misericórdia, que nós nos tornamos alvos do amor divino. A gente observa que João capítulo 3, versículo 16, muito conhecido, diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. O que forçou Deus dar seu Filho? O seu amor pela humanidade. Então a gente observa que nós somos alvos do amor de Deus. Então nós devemos também espelhar esse amor, refletir esse amor diante de todos, porque nós devemos priorizar o amor na nossa vida, nos nossos relacionamentos, por onde quer que nós andemos, que devemos dar este exemplo. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.